Então, problema 35 do capítulo 8. Uma corda uniforme com 25 centímetros de comprimento e 15 gramas de massa está horizontalmente em um teto. Então, eu tenho aqui, ó, o meu teto. E eu tenho uma corda aqui que está horizontalmente presa aqui no teto. Mais tarde, ela é pendurada verticalmente, com apenas uma das extremidades presa no teto. Ou seja, ela sai disso aqui e vai para uma situação que é essa aqui. Então, essa aqui é minha situação 1. E essa aqui é minha situação 2. Muito bem. E aí a pergunta é, qual é a variação da energia potencial da corda devido a essa mudança de posição? Então, ó, a corda tem 15 gramas, tá certo? Na posição 1, vamos chamar aqui, ó, essa altura aqui, de 0, tá certo? E essa altura aqui, de 0,25 metros. Nessa situação aqui, calcular a energia potencial é bastante simples, certo? Por quê? Porque todos os elementos da corda estão na mesma altura, tá certo? Que é 0,25. Então, se eu pegar e picar essa corda em um monte de pedacinho, aqui, ó, cada elemento de massa aqui, cada elemento dessa corda está numa mesma altura, certo? Então, eu vou somar o potencial aqui de cada um desses elementos aqui, e esse cara aqui, ó, tem um potencial, esse aqui tem outro potencial, mas o potencial de cada um deles é o mesmo, tá certo? Então não varia. Isso então facilita muito o problema quando eu quero calcular o potencial total dessa corda. Basicamente aqui, ó, se eu pegar e picar essa corda em vários elementos ΔM aqui de massa, o potencial desse elemento ΔM aqui vai ser U, que é igual a ΔM. Vou chamar de ΔU porque é só uma fração do potencial, que é de um pedacinho. É ΔM vezes G vezes o meu Hzão ali, que é esse cara aqui, que é o meu Hzão aqui. O potencial do outro é o mesmo, o potencial do outro é o mesmo, o potencial do outro, de forma que a somatória desse cara aqui vai me dar um potencial que é igual à massa total vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, na situação 1, o potencial da corda é a massa, que é 0,015 quilogramas, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,25 metros. Isso vai dar um potencial, então, se você fizer as contas aí, dá 0,036 joules. Situação 1, maravilha, fácil. Agora vamos para a situação 2. A situação 2 é um pouco mais complicado. Por quê? Porque cada elemento de massa que eu pegar aqui,
dm, ele está numa altura diferente. Tá certo? Então, ó, esse elemento aqui está numa altura x. Esse cara aqui de baixo aqui, ó, está numa altura muito menor do que esse. Enquanto que esse cara aqui, dm aqui de cima, está numa altura muito maior do que esse. Então, para cada elemento de massa, eu tenho um potencial diferente. Que eu tenho que somar todos eles. Tá certo? Então, isso dá uma certa dificuldade ao problema, pelo menos aparente. Aparente. Certo? Como é que a gente resolve esse problema? Então, a ideia é sempre você pegar um elemento de massa arbitrário numa posição arbitrária. Por exemplo, esse aqui mesmo. Esse aqui, ó. Esse cara aqui. Tá certo? E aí você calcula o elemento infinitesimal de energia potencial desse elemento. Desse elemento. Então, quanto vale o elemento, a energia potencial desse cara aqui? O elemento de energia potencial. Então, esse cara tem um DU, que é uma energia potencial infinitesimal. Só estou olhando para esse cara aqui agora, certo? Esquece o resto. Ele vale a massa desse elemento, dm, vezes a gravidade, vezes a altura, que eu escolhi uma altura arbitrária, que eu vou chamar de x. Tá certo? Todo mundo concorda que esse é a massa? Você pega um pedacinho da corda lá, olha para ele, tem uma certa massa dm, está numa certa ação de uma força gravitacional, ele está numa certa altura x, então aquele elemento tem uma energia potencial associada a ele, du, que é dado por dm vezes g vezes x. Sim ou não? O problema basicamente acaba aí. Se você conseguir fazer isso aí, o problema está resolvido. Agora, a gente tem que somar todos os elementos dm, certo? Como é que eu somo? Integro. Então, eu tenho que integrar esse potencial aqui, desde o potencial inicial até o meu potencial aqui final. Consequentemente, aqui, eu tenho que integrar todos os elementos de massa, que vão daqui até aqui. Agora vem o pulo do gato. Porque integrar em dm é uma coisa que a gente não está muito acostumado, né? Como é que a gente vai pegar, né? Cada um tem numa posição. Então, ó, presta atenção. Vamos lá. Eu vou começar definindo uma densidade de massa. O que é uma densidade de massa? Como uma densidade linear, a gente usa geralmente a letra lambda. A densidade de massa nada mais é do que a massa total dividido pelo comprimento total. Tá certo? É isso. Quantos quilogramas tem por metro? É isso aí, essa é a densidade de massa. Quanto vale a densidade desse cara, por exemplo? A densidade desse cara vale 15 gramas, 0,015, dividido por 0,25 metros. Essa é a densidade desse cara aí. Sim ou não? Beleza? Não é um conceito tão difícil assim de abstrair, né? Densidade. Mas ainda não resolveu o problema. Agora pensa só. Pensa comigo, ó. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, então vamos lá. Ó. Imagina que eu tenho essa corda aqui.
A massa está distribuída uniformemente. Geralmente é assim, a gente põe a massa distribuída uniforme. Se não for uniforme, o problema é mais complicado ainda, mas a gente vai distribuir uniformemente. Se eu pegar esse cara e cortar no meio, eu vou ter agora um comprimento que é L sobre 2, não vou? Sim ou não? E eu vou ter aqui uma massa que é quanto? M sobre 2. Beleza? A densidade desse pedacinho aqui vai ser quanto? M sobre 2 sobre L sobre 2, que não muda bosta nenhuma. É M sobre L, que é o meu lambda. Sim ou não? Não muda nada. Vou mais além. Vou pegar e vou picar de novo. Agora vai ficar um M sobre 4 dividido por um L sobre 4, que dá o mesmo lambda. Ou seja, se eu for picando ali, não importa, tá certo? Vai dar, todo mundo concorda, a mesma densidade de massa. Sim ou não? Muito bem. Agora eu vou picar até o momento que eu tenho aqui, ó, um pedacinho bem pequenininho de corda. Esse pedacinho pequenininho aqui, ó, ele tem massa dm e tem um comprimento aqui que é dx. Natural, tá certo? Pedacinho dx com certa massinha dm. Sim ou não? Maravilha? E, naturalmente, o meu lambda ainda vai ser dm sobre dx. Fui picando, né? Lembra? Para qualquer pedacinho que eu fosse pegando, pegava o pedacinho, dividia pela massa do pedacinho, dava o mesmo lambda. Pegava outro pedacinho pela massa, o lambda não altera. Sim? Acompanhou? Pronto, resolveu. Daqui, ó, é fácil de se atentar que meu dm é igual, então, a lambda dx. Funcionou? Entendeu? Agora, ó, eu tenho o que eu queria, ó. E eu tenho um lambda que eu sei calcular, ó, tá aqui, ó. Ou seja, o meu du, que é uma integral de potencial inicial até o final, quer dizer, o meu u total, né, que vai dar isso aqui, é a integral de dm, quem vale dm? Lambda dx vezes g vezes x. Da onde? Integrado de 0 até hzão, até 0,25. Se eu substituir o meu lambda ali, eu vou ter uma integral de 0 até 0,25 de 0,015 dividido por 0,25, que é o meu lambda, vezes a gravidade, 9,8, vezes x dx. Isso aqui tudo é constante, pode sair da integral, então vai ficar 9,8 vezes 0,015 dividido por 0,25, e aqui você vai ter uma integral de 0 até 0,25 de x dx. Essa integral aqui é qual é a função cuja derivada dá x? A função é x ao quadrado sobre 2. Aqui você tem, ó, se você se atentar, você tem o número 1 aqui, ó. Qual é a integral que dá 1? Qual é a função cuja integral dá 1, melhor dizendo? É o próprio u, então você vai ter um u, porque quando eu derivo u, dá 1, né? Porque derivada de u, du é 1. Aqui eu tenho do inicial
até o final. Isso aqui é igual a 9,8 vezes 0,015 dividido por 0,25, que multiplica x² sobre 2 de 0 até 0,25. Aqui vai dar, ó, como é que funciona esses limites de integração? Substitui esse, fica o f, menos, substituindo esse, o i. Isso aqui é igual a 9,8 vezes 0,015 dividido por 0,25, que multiplica. Agora substituo esse 0,25 ao quadrado dividido por 2, menos x² sobre 2, 0 ao quadrado dividido por 2. O inicial, como a altura era 0, é 0. Então, esse cara aqui a gente pode dar 0. Então, o meu U final é igual, esse cara aqui dá 0. Aqui, ó, 0,25 ao quadrado, aqui você tem 0,25, então mata o quadrado, isso aqui vai dar 9,8 vezes 0,015 vezes 0,25 dividido por 2. Se você fizer essas contas aí, você vai encontrar um potencial igual a 0,018 Joule. Antes, o potencial era 0,036 joules, tá certo? A diferença, então, da posição 1 para a posição 2 a posição 1 é essa, a posição 2 é essa. Então, a diferença do potencial, o ΔU, aí depende, se você quiser posição 2 menos A1 ou A1 menos A2, vou pegar em módulo aqui, esse valor menos esse valor, que vai dar, então, uma diferença de 0,18 joules. Ou seja, nessa configuração, você tinha uma energia potencial de 0,036 joules, e nessa situação aqui, você tem uma potencial de 0,18 joules. Note que é diferente, né, porque cada elemento está numa posição, numa altura H diferente, de forma, então, que você tem que usar esse método de integração aqui para resolver o problema. A ideia vai ser sempre essa. Sempre você vai ter que trabalhar com uma densidade para transformar essa integral que envolvia um elemento infinitesimal de massa num elemento infinitesimal de comprimento. Se atentando que a densidade não varia, né? Se você pegar a massa total e dividir pelo comprimento total, a densidade é a mesma se você pegar um elemento infinitesimal e dividir por um elemento infinitesimal. Isso aqui dá a mesma densidade de massa, porque nós estamos supondo que a massa é uniformemente distribuída aí, pela corda.